Olá a todos, sejam bem-vindos. Tudo bem, David, Christian, Antônio, tudo bem? Boa tarde, Ana. Tudo bom? E você? Boa tarde, tudo bem. David, Antônio, olá para os dois. Olá, pessoal. Tudo ótimo. Tranquilo. Vamos dar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando e vamos falar desse case incrível que é o case da ASOEC, né, Christian, David, Antônio? Muito interessante, né? Perfeito. Com certeza. Vamos Como é que a AWS... aguardar aqui. Já temos bastante gente aí entrando. Temos mesmo. Agradeço muito a audiência. Aqui. Que é interessante, né, que assim a gente consegue, vocês que são de instituições de ensino, que têm os mesmos desafios, vocês vão aprender com a gente que vocês não estão sozinhos. Que a AWS pode ajudar vocês, junto com seus parceiros capacitados. Olha, o pessoal está entrando, eu agradeço muito. Nossa, obrigada, pessoal. Agradeço bastante aí a audiência, a equipe. Sejam bem-vindos todos. Beleza. O pessoal da AWS também está prestigiando em peso aqui o nosso webinar. Muito obrigada, pessoal. Tenho certeza que vai ser muito rico esse conteúdo para todos. Pelo jeito, todo mundo recebeu os links, que eu estava aqui preocupada. Pelo jeito, o pessoal está recebendo. Está entrando aqui. Pessoal, então eu vou dar início ao nosso conteúdo. E vamos lá. Vou colocar aqui. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao evento online. Conheça como a instituição de ensino, com 30 mil alunos, escalou seu EAD em menos de 60 dias. O meu nome é Ana Helena Bittencourt e eu estou aqui para mediar, apresentar os convidados desse evento. Esse evento ele foi especialmente produzido para as instituições de ensino e ele é oferecido pela AWS em conjunto com a Flexa Cloud. Quem é a AWS? Ela é a maior e o melhor provedor de nuvem do mundo. E quem fala isso não é a AWS, tá? É o Gartner, ele nomeou a Amazon Web Services como líder em execução e a mais avançada em visão em um dos quadrantes mágicos de 2022 para sistemas de gerenciamento de banco de dados em nuvem entre os 20 fornecedores avaliados. E este é o 8º ano consecutivo em que a AWS é posicionada como líder nesse relatório. E vamos falar um pouquinho de quem é a Flexa Cloud. A Flexa, ela foi fundada há 10 anos e tem experiência comprovada no mercado de TI. Na escala de parceria da Amazon, a Flexa é nível avançado, que é o 3º nível numa escala entre 1 e 4. Possui uma equipe certificada oficial AWS e tem atuação e conhecimento global sobre migração e gerenciamento na nuvem, entre outros. Tem ofertas de suporte e infraestrutura na nuvem para você focar nos resultados do seu negócio. Hoje, em nosso evento, teremos um time de experts para contar como foi esse projeto da ASOEC. Um projeto de grandes desafios e pouquíssimo tempo. A gente considerou bastante relevante trazer esse assunto, apesar da pandemia, né, já ter passado algum tempo, para vocês entenderem o tamanho do desafio e que você, a sua instituição, também vai conseguir endereçar os desafios da sua instituição. Então, conosco hoje, a gente tem o Christian Coelho, da ASOEC. Ele é graduado em Engenharia Elétrica, Eletrônica, pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre na área de Inteligência Artificial pela mesma instituição. Foi gestor dos cursos da área de computação da ASOEC entre 2004
e 2019. E ele hoje é diretor de Tecnologia Inteligente, Inovação e Eficiência Acadêmica da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, mais conhecida como ASOEC. O bastante interessante do Christian é que ele era da área de negócios enquanto esse projeto aconteceu. Então, ele vai dar a visão dele da área de negócios. Conosco também teremos o David Padilha, que é CEO e CTO da FlexaCloud, cientista da computação com mais de 25 anos de experiência e especializações na área de inteligência artificial, Big Data, gerenciamento de projetos e liderança de equipes multidisciplinares de altíssimo desempenho em múltiplas geografias e países. Atua na modernização de ambientes e construção de soluções autoescaláveis em cloud para atender centenas de milhares de usuários simultâneos em empresas que vendem milhões em diversas áreas, entre elas educação, fintechs, healthcare, foodtechs e entre outras. E representando a AWS, temos o Antônio Wisneski, que é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica do Paraná, pós-graduado em Vendas e Marketing pela SPM e Relações Governamentais e Institucionais pela FGV. Ele atua na AWS, na Amazon Web Services, há 4 anos, como expert em Educação Superior Pública, Sistema S, EdTechs e Soluções de Inteligência Artificial na Amazon Web Services. Primeiramente, muito obrigada a vocês todos por aceitarem o nosso convite e vamos iniciar aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E vamos começar aqui com o Christian. Christian, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho da ASOEC. Qual é o tamanho dessa instituição de ensino? Boa tarde, Ana. Boa tarde aos demais. Tudo bom para todo mundo? David, Antônio. Fala um pouquinho só sobre a ASOEC, a experiência, como funciona, porque foi bastante interessante. No momento dessa migração, desse projeto que foi feito para a gente transformar nossos ensino presencial para o EAD, eu estava na área acadêmica ainda. Eu era diretor da área de eficiência acadêmica. Então, sou professor aqui na ASOEC desde 96. Depois assumi a coordenação em 2004, aproximadamente, dos cursos de computação. Então, passei por todos os processos e sei a dificuldade que uma faculdade passa em relação a montar matrizes curriculares, a optar por ensino presencial, por ensino à distância. Então, na época que a gente começou a trabalhar com essa nova proposta de novas matrizes curriculares, foi aproximadamente em 2019, 2018, finalzinho de 2018. Então, fui convidado para trabalhar nessa área e reformular todas as matrizes curriculares do grupo ASOEC. E isso é interessante, todas as áreas. Então, o ASOEC hoje é um grupo que contém 10 instituições de ensino, 10 campos, 10, sem falar no colégio de aplicação do Helder, que também faz parte do nosso grupo aqui. Então, quando a gente começou a mexer, não tinha ainda pandemia, não tinha nada. Então, o que a gente visualizou? Vamos pegar todas as normativas do MEC, toda a legislação em vigor, todas as diretrizes curriculares de todos os cursos e vamos reformular para que realmente a nossa instituição seja de excelência, realmente atenda tudo o que o MEC precisa, que o mercado precisa e que o aluno realmente precisa para se dar bem fora daqui. Então, fizemos todo um trabalho maravilhoso em relação a essas adaptações curriculares. Assim que a gente lançou as matrizes, em 2019, logo depois veio o quê? A pandemia. A pandemia veio e realmente mudou todo o cenário do mundo. Então, a gente já trabalhava um pouco já com essa parte de modalidade à distância, desde 2014, que o antigo diretor de TI trabalhava já estava com o pezinho em relação à cloud, em relação à AWS, já tinha parceria já, só que ainda não era o foco principal nosso. O que aconteceu? Quantos por cento era de EAD, de alunos de EAD? Que a gente sabe que a ASOEC ela tem 30 mil alunos hoje, né? Isso. Quantos por cento que naquela época, antes da pandemia, vocês tinham de EAD? Pergunta interessante. Anteriormente, o que a gente tinha? A gente tinha os cursos presenciais e o curso que a gente fala 100% EAD. Então, quase a totalidade do nosso trabalho em relação à cloud era em relação aos cursos EAD, à distância. Lógico, em cada curso, os cursos presenciais, tinha uma ou outra atividade relacionada a ensino à distância, mas 100%
destinada aos cursos EAD, que dá mais ou menos 10% do total. 10%. Então, na época, a gente tinha 30 mil alunos, um pouco mais, e Sei. somente 1.800 que eram destinados a essa modalidade EAD. Então, essa foi a dificuldade. Então, quando foi proposta as novas matrizes curriculares, por todos os campos, padronizadas, começamos a trabalhar. As matrizes curriculares adotaram também a modalidade EAD, já trabalhávamos com os ambientes virtuais de aprendizado, o ABA, que a gente chama aqui, utilizando o Moodle, só que veio a pandemia. E a pandemia, aproximadamente em 2020, março de 2020, pegou todo mundo de surpresa. O que aconteceu? Ocorreu que a modalidade presencial não podia ocorrer mais. Estou gripado, desculpa. A modalidade não podia ocorrer mais e a gente precisou, de uma hora para outra, pegar todo o projeto que a gente havia feito das matrizes curriculares e adaptar isso, sabe, de uma forma, jogar tudo na nuvem, onde o aluno não precisaria vir para cá mais, onde ele continuaria tendo todo o seu aprendizado à distância, todo o ambiente de aprendizado que ele tinha anteriormente teria que ser disponibilizado via cloud também. Então, esse foi o nosso desafio, de 1.800 alunos passar para 30 mil de um dia para o outro. Nossa. De um dia para o outro, a gente teve que fazer isso. A opção que foi dada na época foi isso, procurar uma empresa que realmente fosse séria, realmente que tivesse um pouco de experiência em relação à cloud, e realmente, como você falou no começo da apresentação, a AWS é a maior do mundo. Começamos um projeto com eles, só que a gente percebeu o seguinte, nós tínhamos já alguns profissionais internamente que trabalhavam nessa área, desde 2014, como citei, só que precisava muito mais do que isso. Como o tempo era muito curto para essa migração, para essa virada, a gente precisou de quem? De um parceiro. Então foi aonde a gente pesquisou, procurou a AWS e nos recomendou a Flexa Cloud. E aí começou o trabalho. Então a gente apresentou toda a nossa infra, toda a nossa estrutura, o que a gente precisava, em quanto tempo a gente precisava dessa mudança, e conseguimos, através do apoio da Flexa, fazer essa virada de chave, onde era tudo presencial, para 100% EAD. Então, a cloud, né? Então, interessante é isso. É porque todos os sistemas da SOEX são desenvolvidos por nós mesmos. Então, tudo já rodava, grande parte, em cloud. Então, o aluno hoje, desde a prova do vestibular, do processo seletivo, até a conclusão de curso, a expedição de diploma digital, tudo é feito online. Ele não precisa vir no campus se ele não quiser. Então, tudo é feito através de sistemas. E os sistemas nossos estão todos disponibilizados aonde? Na AWS. Então, foi muito difícil na época. Ficou um pouco mais fácil porque, como a gente já trabalhava um pouco desde 2014 com esse conceito de ambientes virtuais, ensino à distância, a gente tinha alguns materiais prontos já. Mas assim que veio a pandemia e essas novas matrizes curriculares, o formato que a gente bolou dela, que era uma porcentagem de aula presencial, uma porcentagem de aulas EAD, o que a gente fez? A gente contratou diversas empresas para produzir um material de qualidade para a gente. Então a gente tinha alguma coisa pronta já. Então quando a gente foi à procura da Flexa, realmente não foi somente a tecnologia que nos ajudou. A organização acadêmica, gestão realmente que estava ocorrendo anteriormente, nos ajudou bastante em relação a essa virada. Então, o interessante é isso. Quando chegou em março, mais ou menos, precisou. Vamos fazer uma parceria com a Flexa. Todos os nossos ambientes têm que funcionar. O aluno não precisa vir na faculdade. Então, vai ter os momentos de aulas presenciais, que ficaram remotas, né? Através do Google Meet, por exemplo, que a gente utilizava bastante. Ia ter também a parte de processos verificativos, avaliações, onde automaticamente de 1.800 a gente precisaria de 30 mil conexões simultâneas para os alunos fazerem provas. 30 mil. 30 mil. De um dia para o outro a gente precisou de fazer isso. Geração de boleto, nos próprios processos seletivos também, que era muita quantidade de alunos que teriam que ter conexão simultânea com as nossas aplicações, que não é somente o Moodle, tinham todas as aplicações. Então, o aluno chega hoje no computador dele, ele consegue, através do espaço do aluno, ele consegue acessar toda a vida acadêmica, todos os ambientes dele, ele consegue, através de lá, acessar o ambiente virtual que a gente utiliza o Moodle hoje. Então, não era somente o Moodle que tinha que subir e tinha que estar instável, tinha que estar escalável todas as aplicações nossas. Então, essa foi a grande dificuldade. Então, quando a gente chamou a Flexa, eles conseguiram fazer isso para a gente, juntamente com a gente. Vista a organização estrutural que a gente já tinha, acadêmica que a gente tinha, juntamente com a tecnologia que eles disponibilizavam, a gente conseguiu fazer essa virada. Segundo, na época, eu era diretor da área acadêmica, mas eu,
pela minha formação, coordenação que eu tinha muita proximidade do diretor daqui. Então, a gente conseguiu começar a subir o Moodle, o David me corrija se estiver errado, em 3, 4 dias. Lógico, depois disso veio o quê? Os refinamentos duraram o quê? 45 dias, e foi arrumando, foi ajustando, mas em 3, 4 dias a gente conseguiu colocar no ar, escalável, o Moodle para os alunos que não poderiam vir para cá mais, começar a acessar. Então foi uma coisa bem rápida. A experiência do aluno, pelo que eu estou entendendo, ela foi mantida, assim, ficou uma boa experiência, né? Eles conseguiram assistir às aulas e esse EAD foi um sucesso, porque eu considero aquela métrica que vocês falaram da rematrícula muito interessante, porque mostra o aluno satisfeito, né? Conta para a nossa audiência quanto que foi a rematrícula de vocês durante a pandemia. Sim. Outra coisa interessante é isso. Por vir da parte acadêmica, eu fiquei muito preocupado. Não, vai começar agora toda a parte EAD, o aluno vai ficar desmotivado, não vai ter interesse mais. E, para minha surpresa, não foi bem assim. O aluno aceitou bem. Por quê? Porque tinha um sistema estável, tinha um sistema que realmente não deixava ele na mão. O conteúdo que foi desenvolvido para oferecer para esses alunos foi de qualidade. Então, a qualquer momento que eles precisassem de entrar, acessar uma aula, assistir o material, consultar, ele estava disponível. Então, a gente previu, né? Falou, a gente vai perder alguns alunos devido à pandemia, devido à crise. E normalmente, infelizmente, quando aperta, o brasileiro, principalmente, ele abre mão de alguma coisa que ele acha que não é importante. Eu não considero de forma alguma educação, mas o brasileiro deixa algumas coisas para trás. E não aconteceu isso. A taxa de rematrícula, a taxa de retenção foi praticamente zero. A gente não perdeu quase nenhum aluno. Isso que foi interessante. E fomos acompanhando. Não, vamos esperar 1 mês, 2 meses, vamos ver se o aluno realmente responde a esse novo ambiente, porque o aluno, quando vem do 2º grau, ele não tem costume com a aula à distância, ele tem mais costume com a aula presencial. Desde o início foi assim. Então, essa quebra de paradigma que eles tiveram, a gente assustou, ficou um pouco preocupado. Mas, devido, eu falei, a estabilidade, ao material, ao conteúdo, à praticidade que o aluno tem, de fazer uma verificação, de fazer uma rematrícula, tudo isso foi realmente motivando nossos alunos, e a gente não teve perca significativa de forma alguma na taxa de retenção dos nossos alunos. Nossa, isso realmente é essencial. Excelente, muito obrigada, Christian. E agora vamos entender um pouquinho, Christian, agora vamos entender um pouquinho com o David, como é que foi esse trabalho. Agora vamos falar um pouquinho da parte técnica, como é que foi a arquitetura, como é que vocês escalaram. Conta um pouquinho para a gente qual foi, não vai dar para entrar no detalhe, mas conta um pouquinho para a gente, para a nossa audiência, como é que a Flexa encarou esse desafio. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Muito bom todos vocês aqui. Obrigado, Christian, pelas palavras. Bem, aquela época foi um desafio muito grande, porque nós tivemos que lidar com o seguinte problema. Muitas vezes, o ambiente educacional, você pode ter 50, 100 mil alunos, só que as pessoas estudam em momentos diferentes, você não tem um pico tão concentrado. Nosso maior desafio foi a capacidade de fazer provas. E essas provas, onde você tem praticamente todos os alunos centralizados no curto espaço de tempo. Então, vou falar assim, por baixo dos panos, assim, aqui. Primeiro, foi um grande apoio do time da Zoec. Quando nós aceitamos o desafio, nós falamos, olha, precisamos do time empenhado, porque vamos pegar uma arquitetura. O Christian falou muito bem, não foi apenas o Moodle, eles têm o portal do aluno, eles têm todo o ecossistema que precisa estar disponível para que várias pessoas ao mesmo tempo entrem. Então, nós fizemos toda a arquitetura, utilizando as melhores práticas de autoscale da Amazon. Dentro do Moodle foi, sim, um desafio por conta da forma como funciona. Nós tivemos que praticamente hackear o Moodle para que ele pudesse suportar esse nível de escala. Uma coisa interessante... Peraí, eu fiquei assustada com essa palavra hackearam. Como assim? Ah, tá, muito bom.
é o hacker do bem, é mais ou menos assim. Eu entendo... Reconfigurar. Entendemos como é que funciona mesmo e alteramos as chavinhas corretas para que ele pudesse escalar e ter a mesma experiência de performance com 30 mil alunos como se estivesse com 2, tá? De forma sem que o aluno percebesse. Eu vou mostrar mais à frente o desenho, mas é mais ou menos assim. Eu preciso garantir que, à medida que vai chegando gente, eu vou adicionando servidores dinamicamente para que essa quantidade de servidores vá distribuindo a carga. A Amazon possui a capacidade que eu adicione e remova esses servidores, o que me dá redução de até 90% do custo quando comparado a qualquer outra solução. Imagina, eu em questão de minutos saio de 1 para 100 servidores, atendo aquela demanda, 10 minutos depois não preciso daqueles servidores, sai de 100 para 1. Eu pago por segundo do que usei depois de ter usado. Então, ao longo do mês, a nossa conta ela fica muito adequada. Um ponto interessante, antes de abrir, né, nós tivemos aí um curto espaço de tempo, nós precisamos fazer um teste. Como foi feito o teste? Nós tivemos que subir uma infraestrutura que simulasse, nós fizemos o teste para 50 mil alunos, tá? Que seria o pico máximo assim possível. Então, a infraestrutura que simulou os 50 mil alunos, ela foi composta de quase 100 servidores, de 16 CPUs e 64 GB de memória. Então, você imagina que até a estrutura de teste, ela foi quase 1000 CPUs. Nossa Senhora. E quase 7 teras de RAM, mais ou menos assim. Por quê? Eu tive que simular, o pessoal sabe que o Chrome, que o navegador, consome memória. Então, eu tive que simular 50 mil alunos entrando no endereço, iniciando a prova, respondendo as questões, finalizando a prova e recebendo a nota. E terminou o teste, a minha infraestrutura do EAD teve que escalar. E nós fizemos todas as métricas, vimos os erros. Aí, beleza, fizemos o teste, acerta aquela outra engrenagem, testa de novo. Nós fizemos dezenas de testes, até ter segurança de, no dia D, abrir para a prova, abrir para tudo, e foi um sucesso, tá? Então, assim, não é algo que você simplesmente pega e faz, tá? Aqui na Flex nós temos muitos desafios assim de escala. E dependendo da tecnologia, sim, é rápido, outras a gente tem que sentar junto com o time de dev, outras a gente tem que mudar alguma coisa. E ao longo dos anos nós fomos especializando nisso. Então, nesse desafio da Zoec, nós já tínhamos muito caminho andado, tivemos métricas assim que a gente conseguiu melhorar drasticamente. E qual foi o resultado disso? Hoje nós temos um sistema que, se precisar escalar, ele vai escalar, e ao mesmo tempo, o período de férias ele fica ali pequenininho, pagando um pouquinho. Entendeu? Eu tenho uma pergunta, David. Então, assim, o Moodle, ele não foi feito para escalar, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos E aí isso. você foi lá, entendeu como funcionava o Moodle, como que funciona essas particularidades e conseguiram adequar para conseguir escalar, tá certo? Através da infraestrutura da AWS, é isso? Exatamente. Todo mundo usa plugin no Moodle, assim como no WordPress. E esses plugins, às vezes, eles são impeditivos. Então, a gente tem que fazer com que o plugin não saiba que ele está rodando. Ele acha que ele está num servidor só. Então, existem muitas técnicas aí para poder a coisa funcionar. E hoje, como eu disse, não é apenas uma infraestrutura que escala quando precisa, mas ela está elástica o suficiente para pagar menos quando não precisa. Como eu falei, final de ano, férias, fica uma infraestrutura ali só para manter a luz acesa, tá? Então, a grande vantagem de uso da nuvem como nuvem, que é a grande diferença de uma nuvem para qualquer outro tipo de contrato, que a pessoa paga pelo que usou depois de ter usado.
Então, se eu faço com que a infraestrutura possa crescer e diminuir, você termina no mês, é como se fosse a conta de água. Se eu usei muito, eu vou pagar muito. Se eu usei pouco, eu vou pagar pouco. Então, essa aqui foi a grande questão de transformar todo o ambiente da ZOEC em escalável. Tá? A gente teve que transformar o ambiente em escalável. Escala à medida que precisa e desescala também quando não precisa. Tá? Ô, David, então quer dizer que vocês também se preocupam com o custo do cliente, né? Porque senão a fatura vai vir muito alta e ele não vai atender as necessidades dele. Então quer dizer que vocês, além do serviço, né? O parceiro AWS de nível avançado, que tem esse conhecimento para isso, ele vai colocar uma solução que ainda vai estar preocupado com a parte do custo-benefício. Tá certo isso? Exatamente. Que vai Existe atender. algo que nós trabalhamos que chama de well architected. Então, Tá. é uma arquitetura que foi bem pensada. E dentro desse conceito de Sei. architected, nós temos 6 pilares, que nós, como parceiros, nós somos meio que signatários desse acordo. E dentro desses pilares tem, obviamente, segurança, disponibilidade, otimização, performance, e tem um pilar chamado custo. Nós sempre nos preocupamos em que todas as arquiteturas que nós rodamos estão de acordo com o que o cara realmente precisa. O cliente precisa daquilo. Eu não vou rodar nem mais, nem menos. Tá? E foi um dos primeiros passos que nós fizemos. Né? Todo o ambiente da ZOEC, quando nós assumimos, ele já estava na Amazon. Nós fizemos no primeiro mês reduções assim, de quase 30% de custo para adequar a estrutura dele. E depois fizemos a escala. Né? Então, aí a AWS nos cobra, assim, ela nos avalia se nós temos a capacidade. É muito interessante, não é aquele fornecedor que só quer te empurrar coisa, né? A gente é cobrado para garantir que o cliente esteja com o custo adequado. Eu vou compartilhar rapidamente minha tela para mostrar o diagrama, né, para quem quer ver, da solução. Ele foi, obviamente, desenhado... Um segundinho. Ele foi, obviamente, desenhado para... O desenho é bem simples, né? Mas dentro de cada caixinha dessa tem bastante coisa aí, tá? Deixa eu ver se o pessoal está vendo minha tela. Ainda não. Ainda não, David. Eu achei interessante os palestrantes que a gente escolheu, porque se o Christian está aqui, pelo jeito, a fatura está de acordo com o que a SOEC combinou, né, Christian? É isso? Sim, com certeza. Né? Mas o que o David falou é bastante interessante. Todo mundo acha, né, que vai para a cloud, vai para a nuvem e vai resolver todos os problemas. Só por quê? Porque tem a capacidade de escalonar, mas não é somente isso. É o que ele acabou de falar agora. Para que realmente nos atenda um cliente qualquer, tem que ser na medida certa, nem mais nem menos. Então, constantemente eu entro em contato com a equipe do David, a gente conversa, verifica o que pode ser feito, porque situações vão mudando. Nossas aplicações vão evoluindo, a tecnologia que a AWS disponibiliza também vai evoluir. Então, com alguns ajustes, a gente vai reduzindo custos, vai melhorando, principalmente, né, David, a segurança, que eu não falei no começo, mas foi um dos motivos que a gente foi para a AWS, foi em termos de segurança também, das ferramentas que eles disponibilizam. Nossos ambientes têm alunos, 30 mil, 40 mil alunos, tem que ter um ambiente seguro. Isso é muito importante também. Exato. Ana, eu acho que o Frank me concedeu alguma permissão para... sim, perdão. E eu aqui, toda bela, né, pessoal? Desculpa, eu acho que sim. Verdade, peraí. David. Deixa eu te colocar aqui no controle. Tornar apresentador. Sim, pronto. Perfeito. É sua, David. Estão vendo minha tela, pessoal? Agora sim, agora sim. Bem, esse aqui, aí você fala, pô, David, são só essas caixinhas? Era isso que eu estava... Você leu minha mente, David. Eu estava pensando, isso é só isso. O que é legal da Amazon?
nós conseguimos, através de conceitos que são de fácil explicação, atingir coisas extremamente complexas. Bem, vamos começar. Nós temos os alunos, professores, né, e professores, acessando os endereços da Azoé, Universo e Unitri, tá, que são os principais. Ele acessa esse endereço, o que ele faz é filtrado por um WAF, que é o do pilar de segurança. O WAF é o Web Application Firewall. Ele é um dispositivo que consegue identificar ações maliciosas e bloqueia. Tá? O WAF da Amazon é extremamente resiliente. É só a gente pensar o seguinte, o WAF da Amazon segura, acho que é da empresa mais atacada do mundo, que é a Amazon.com. Então, a mesma tecnologia que a Amazon.com usa, a gente usa aqui. Isso vai para um Auto-Scaling Group. O Auto-Scaling Group é um dispositivo que, na medida que as pessoas vão entrando, esses servidores aqui, que no exemplo tem 3, passa para 3, 4, 5, 6, 7, e durante a prova posso ter centenas, ok? Então, e depois volta ao normal para não pagar, é isso? Exatamente. Por favor, né? O que é outra coisa muito importante de entender? A Amazon distribui a sua infraestrutura em zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade é composta de 2 ou mais data centers. Então, a minha estrutura ela já é distribuída em múltiplos data centers por default. Então, eu já tenho, digamos, entre aspas, um DR by design. Minha solução já é feita de forma que, se durante uma prova um data center explode e pega fogo, ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu. Já é feito assim. Tá? Uma coisa interessante, o Moodle precisa ler uma coisa chamada Redis e precisa, obviamente, ler um banco de dados, que é o MySQL. A Amazon dispõe de uma tecnologia chamada Aurora Serverless, que é um banco MySQL que aumenta e diminui dinamicamente. É um banco que adiciona CPU e memória e remove CPU e memória em fração de segundos. Então, ou seja, na medida que eu subo a quantidade de usuários, eu automaticamente aumento a quantidade de CPU de servidores. O Aurora Serverless, ele vai adequar essa carga. Então, se é um banco que aguentava, sei lá, 10 consultas por segundo, ela pode ir para 1000 consultas por segundo em questão de décimos de segundo. Tá? Então, o banco adequa. O Redis é onde o Moodle faz o cache, salva a sessão. Então, de forma que as pessoas acessando essa estrutura, se um servidor, por exemplo, digamos que eu entrei e loguei aqui, acessei este servidor, tá? E tem 100 servidores aqui. Se este servidor para de funcionar por qualquer motivo, eu não preciso deslogar, eu continuo na mesma sessão e eu, como usuário, não percebo o que aconteceu. Nossa, é algo assim. Isso é incrível. Mas para quê? Porque é muito crítico numa prova o aluno perder a sessão, tá? Então, tudo foi feito de forma que eu posso ser resiliente o suficiente de que, se por algum motivo um servidor qualquer parar de funcionar, ninguém vai sofrer com isso. Eu não perco um request. Então, esse desenho, apesar de ser simples, ele dispõe de elementos que a Amazon cuida da complexidade. Eu não preciso saber por baixo dos panos como que a Amazon faz um banco que aumenta, diminui, adiciona CPU e memória e eu pago por segundo do que eu usei. Eu não preciso saber como é que funciona, mas eu só uso esse banco. Assim como o auto-scaling e tudo mais. Tá? Óbvio, depois de todos os ajustes feitos, esse ambiente está rodando há mais de 2 anos e de forma que ele tem baixíssimo nível de manutenção. Eu não preciso mais voltar e mudar no meu desenho, porque ele está pronto, entendeu? Óbvio, você tem um ambiente muda, as pessoas atualizam, a gente atualiza a versão, a gente atualiza plugin, tudo mais, mas isso é feito de forma transparente. O meu desenho, ele está aqui,
e ele é resistente ao tempo, tá? Uma outra coisa importante que são os eventos de provas de vestibular, né? Onde o Grupo Azoec também faz ali milhares de pessoas online fazendo provas de vestibular para ingressar na instituição. Então, esse mesmo ambiente também serve à área de vestibular, que aumenta, diminui, e normalmente vestibular é final de semana. Então, assim, o desenho é esse, tá? Nós podemos tirar várias dúvidas aí depois. Pessoal, por favor, vai colocando aqui no bate-papo que a gente vai ler, tá bom? Então, assim, o desenho foi feito de forma simples para que eu possa explicar, tá? Para leigo. Obviamente, por baixo do Outscale tem dezenas de regras, nós temos ali no servidor várias peculiaridades, mas, assim, basicamente, em linhas gerais, é isso. Eu tenho um dispositivo de rede que independe o endpoint na Amazon, ele dispõe de vários IPs, então ele já é altamente redundante. Não é aquele modelo tradicional que você fala assim, o endereço aponta para um IP. Não, aqui eu aponto para 2, 3 IPs, já altamente redundantes, e o Outscaling já me entrega máquinas distribuídas em várias zonas de disponibilidade. Tá? E o AF cuidando da segurança, SQL Injection, XSS, a maioria dos tipos de exploração de vulnerabilidade, o AF barra, e o nosso log do AF da instituição é assim, é toda hora alguém tentando fazer alguma coisa e é barrado antes de conseguir fazer, ok? Nossa, incrível. Eu vou aproveitar aqui que tem uma pergunta técnica para aproveitar o gancho e depois eu vou para você, Antônio, para falar um pouquinho da AWS, que eu fiquei curiosa também aqui a pergunta do Plínio. Ele falou, boa tarde, eu estou curioso para entender qual foi a arquitetura de servidor de cache que foi usada para essa arquitetura do Moodle. Eu também fiquei curiosa, Plínio. É o Redis, tá? Tá. A Amazon, vocês estão vendo minha tela ainda, pessoal? Sim, né? Sim. A Amazon dispõe de um serviço chamado Elastic Cache, onde ela cuida de escalar o Redis para mim, tá? Então, o cache é toda feita no Redis e a Amazon controla, cria um aumento, diminuição desse cluster de forma dinâmica também. Porque é assim que eu garanto que se um servidor falhar, o cara continua de onde parou, porque eu uso o Redis como store de sessão. Então, tanto para cache do Moodle e tudo mais, tá? Mas o grande esquema da Amazon é que eu posso usar o Redis em formato de cluster altamente resiliente, distribuído em várias zonas de disponibilidade também. Entendi. Então, assim, apesar do Moodle ele ser a plataforma que ela não é tão customizada, né? A gente consegue mexer na infra e consegue atender essas outras questões, é isso, né? Do Exatamente. escalável, né? Elástico. E independente, eu acho que outra coisa que é importante a gente falar aqui, é lógico, eu imagino que as instituições aqui não são todas que têm 30 mil alunos. A gente está indo para o máximo para mostrar que também instituições menores já tem toda a expertise para conseguir adaptar o seu Moodle com uma infra escalável e outras características que sejam necessárias, né? Sim, inclusive eu vou corrigir esse desenho aqui, onde você está servidores Moodle, servidores WordPress, tá? Porque eu tenho também servidores WordPress onde rodam os portais do grupo. Boa e pergunta. Muita gente não chega entrando direto no link do Moodle. Do Moodle. Então, o aluno vai no site da instituição e do site da instituição clica no menu área do aluno. Se o site da instituição não tem capacidade de escalar, eu perco totalmente o elo mais fraco vai ser o site. Então, essa mesma arquitetura que a gente fez no Moodle, nós também fizemos para os servidores WordPress, tá? Que é onde roda a instituição. Então, onde você está vendo essa caixinha aqui, você pode pensar no que for. David, eu tenho um EAD feito aqui internamente. Não tem problema, nós conseguimos. Meu site foi feito em Java. Não tem problema, tá?
essa mesma estrutura nós conseguimos fazer escalar independente da sua tecnologia. .NET, Java, PHP, Python, ASP, não importa, tá? É importante deixar claro. O conceito é o mesmo. Adicionar, remover servidores, garantir o stateful, né, da sessão, ou seja, o aluno, o usuário pode entrar em um servidor e ir para outro de forma independente e sem que ele perceba, e o banco de dados que escala dinamicamente. Esses são os ingredientes que você pode sair de 100, 100 mil, 1 milhão de alunos. Você não vai mudar o desenho, tá? Obviamente, você vai mudar a quantidade de servidores e o custo associado a isso. Mas o nosso desenho, ele permanece o mesmo, ok? Tá. Entendi. Excelente. Outra pergunta que eu acho interessante sobre o case é o seguinte. Se eu sou uma instituição, né, no caso da SWEC, eles já tinham algumas cargas, né, na nuvem, e aí a gente colocou menos de 60 dias de audiência, eu vou contar para vocês. Eles não deixaram eu colocar, mas foi em 45 dias, tá? Porque eu falei assim, eu vou por 40. Não, Ana, é muito rápido, o pessoal vai achar que não é verdade, mas não foi nem 60, a pessoa foi 45. Se eu sou uma instituição que ainda não estou na nuvem, em quanto tempo eu posso chegar no mesmo, nessa mesma implementação da SWEC? Eu imagino que não seja os mesmos 45 dias, tá certo? Na verdade, eu vou ser sincero com vocês. Depois que a gente fez na SWEC, eu te falo que pode ser 10 dias. Pode ser 5 dias. O que vai depender? Volume de dados. Dependendo do volume de dados que eu tenho que migrar de onde está a instituição. Digamos que ela tenha, sei lá, 10 teras de material. Vídeos, porque eu tenho um material que os alunos estudam, um material de estudo, né? E isso tem um espaço considerável, né? Eu tenho alguns terabytes aí de dados, vídeos de aula e tudo mais. Dependendo do link que o cliente tem, que a instituição tem, eu posso levar tudo em uma semana, em um dia ou um mês, né? Isso vai depender do link. A Amazon possui alguns recursos que eu mando, entre aspas, um HD externo para a casa do cliente, ele copia tudo para esse HD externo, que é uma coisa chamada Snowball. Eu falo HD externo, mas é do tamanho de um gabinete, ele é de segurança militar, é algo assim. Os Estados Unidos, quando desmontaram a base do Afeganistão, todos os dados vieram dentro de um Snowball. Então, se ele fosse roubado, na verdade, foi vários Snowballs diferentes, né? Seria impossível alguém com aquilo conseguir os dados ali dentro. Então, é uma tecnologia feita para isso, movimentar dados. Eu levo para o cliente, ele copia os dados para o Snowball, eu mando o Snowball para a Amazon e a Amazon disponibiliza esses dados lá dentro. Então, dependendo do volume, a gente pode sim utilizar o Snowball ou outras tecnologias equivalentes, né? Isso vai mudar a escala para tirar grandes volumes de dados de dentro da instituição e mandar para a nuvem de forma segura, e aonde o link, se eu fosse mandar isso via link, demoraria às vezes um mês, né? Entendi. E mesmo que o link da minha instituição não seja tão bom, essa questão de ir para a nuvem não tem problema, né? Não tem. Porque não tem, né? a gente consegue enviar de várias formas estes dados, ou eu posso, dependendo da situação, parte da minha aplicação ainda continuar dentro da casa do cliente, on-premise, que a gente chama. Legal. E aí, eu boto, por exemplo, a estrutura toda aqui e o material puxando da casa dele, entendeu? Entendi. Nossa, que incrível. É possível sim. Depende da necessidade, depende daquele cliente, e vocês vão colocar uma necessidade, uma solução diferente, né? Exatamente. Tá. O maior desafio da nuvem é esse, né? Nenhum cliente é igual e cada um tem as suas restrições, as suas tecnologias, especificidades, então a gente adapta conforme o cliente. A busca do desenho final é esse aqui, tá? Auto-scaling de banco, auto-scaling de servidor, pagar pelo que usou depois de ter usado. Esse é o nosso, digamos assim, é o que a gente sempre busca, tá? Eu costumo dizer, cara, vamos pagar pelo que usou depois de ter usado. Por quê?
instituição de ensinos, eles têm a gente tem muita sazonalidade. Tem sazonalidade dentro do dia. Por exemplo, de madrugada eu não preciso de 100 servidores, eu posso ter 2, né? Final de semana, e eu escalo quando eu preciso. Então, ao escalar quando preciso, o nosso custo vai estar sempre o mais otimizado possível. Essa é a nossa missão aqui, junto com a Amazon. David, muito obrigada pela sua explicação, Christian. E agora, Antônio, você que aqui é o dono da AWS, assim, né, no sentido, né, desse evento que a gente está aqui, você é o dono da palavra, por favor. Eu quero entender melhor, eu estou aqui mais como instituição, tá? A persona da instituição, representando a nossa audiência. Eu queria entender melhor como que a Amazon, ela ajuda as instituições de ensino, quais são os programas, como é que vocês suportam o parceiro, como é que vocês suportam esse parceiro também, né? Então, eu queria ouvir de você aí o nosso AWS Man aqui no nosso evento. Boa tarde a todos. Obrigado, Antônio. em primeiro lugar, pelo convite. O convite sempre é muito bom. A gente está falando com os nossos clientes, com os nossos parceiros e talvez futuros clientes também da própria Amazon. Tá? Eu acho que super importante. Eu queria começar falando de um ponto aqui que tentar convergir alguns pontos que foram falados aí pelo Christian e pelo David, né? E a gente sempre dentro da Amazon, a gente sempre trabalha com 16 princípios de liderança que a empresa Amazon, que é a nossa empresa mãe, sempre divulga, sempre fala para nós. Você tem sempre que pensar e tomar as suas decisões pelos princípios de liderança da empresa. E aqui eu queria colocar um princípio de liderança que eu acho que é muito legal, que é a obsessão pelo nosso cliente. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque você olha de um lado aqui, quem que é o nosso cliente aqui? O nosso cliente é o aluno. E o aluno, pelo que o Christian comenta, em termos de retenção, ele ficou super satisfeito, ou seja, o cliente final dele ficou super feliz com a solução e deu continuidade a isso, retribuindo a instituição com a sua rematrícula. Né? Então, isso Sim. demonstra exatamente o que a Amazon procura falar com seus parceiros, com seus clientes, que é exatamente isso, que é a liderança, princípios de liderança que vão permear nosso dia a dia, não só com os nossos clientes finais, como a universidade, mas aqui nesse caso, principalmente os alunos, que ficaram muito satisfeitos com a solução e isso resultou num ótimo trabalho para a instituição ASUEC. Né? Então, junto com isso, a gente puxa esse princípio de liderança e traz um pouco o que o David também comentou, da questão de segurança. Né? Então, é super importante a gente ter segurança em tudo que é feito pela AWS, pelos nossos parceiros, para garantir qualquer dado que seja íntegro e seja mantido dentro da segurança que a universidade rege e também o próprio aluno. Né? Outro ponto aqui discutido também, que a gente discute muito com nossos parceiros, é a questão da disponibilidade. Então, o próprio Christian, o próprio David colocaram isso muito claro, de que mesmo em momentos de pico, tiveram a disponibilidade das informações, disponibilidade do serviço. Então, isso é super importante para o nosso cliente, para o nosso usuário. E, não menos importante, mas é o terceiro ponto, que sempre é o custo. Porque não adianta nada a gente dar o melhor serviço, tal, e você dizer, poxa, mas é muito caro. O caro também é muito relativo. A gente também procura, junto com nossos parceiros e com nossos clientes, trabalhar na questão de otimização de custos. Ou seja, a gente está sempre olhando no console do cliente se tem alguma coisa
que a gente possa fazer para redução de custos, seja ele por otimização através do AF que foi comentado, ou seja ele feito através de novos produtos, né? Então, um exemplo prático disso, às vezes você começa com uma linha de serviços, de produtos lá, de servidores da AWS, e no ano seguinte a AWS lança uns servidores mais novos, com menor custo, ou inovações tecnológicas que a AWS traz, por exemplo, com o Graviton, que é um processador totalmente novo, e que no final traz uma redução sem praticamente o cliente fazer nada, ele tem que fazer alguns cliques, ele muda de servidor, que era um servidor da linha x86, para um servidor da linha ARM com o Graviton, e instantaneamente ele reduz a conta em 40%. Né? Então, são pontos que para nós, e focado e centrado no aluno, e centrado no nosso cliente, que eu queria trazer para vocês. Então, essa parceria, os nossos parceiros que são tratados de uma maneira digna, que normalmente a gente faz muito treinamento com eles. E o próprio David falou, não, que a AWS faz isso, a AWS faz aquilo, a AWS transforma e faz essa transformação também dentro da própria instituição de ensino. Tá? Então, é isso que a gente quer trazer, sempre pensando nos princípios de liderança que nos regem e que nos levam à frente e que hoje torna uma empresa como a Amazon uma empresa líder de mercado e sempre atualizada tecnologicamente, nunca parando no seu tempo e trazendo essas novidades sem perder o medo de dizer que vai reduzir custo, sem problema nenhum, para o seu cliente final e, como consequência, o seu aluno que vai ficar satisfeito com esse trabalho. Tá? Essas palavras que eu queria trazer, Ana. E, Antônio, a gente falou, no caso, foi a pandemia já passou, já faz um tempo. Eu queria entender a visão, desafios, as principais necessidades do setor daqui para frente. Quais são as tendências desse setor educacional e como é que a AWS endereça esses desafios, né? Quais são essas tendências? Tá bom. Um tema hoje que está muito em voga e muita gente tem falado é sobre inteligência artificial, né? Eu acho que é um tema que cada vez mais na educação a gente deve estar trazendo, tá? E se você for ver, o trabalho inicial feito pelo Christian, pelo David, é um trabalho muito legal, mas a gente fala muito aqui de infraestrutura, né? Sim. E a gente, eu acho que depois desse momento de suprir uma infraestrutura que foi necessária aí de escalar para 30 mil alunos, a gente tem que começar a pensar o que mais esse aluno pode ser encantado, certo? Boa, como verdade. Esse aluno vai dizer, poxa, mas a infraestrutura funciona, não dá problema, etc. E agora, qual é o próximo passo? Aí que entra as inovações que a AWS pode trazer junto com o seu parceiro, com a Flexa, para o cliente final aqui. Será que a gente não poderia, talvez, integrar uma plataforma Alexa para uma plataforma de Moodle, certo? Então, será que você não pode perguntar para a plataforma e ela responder aquilo que já está lá no conteúdo e a gente trazer uma inovação para o seu aluno? Será que a gente não pode trazer inovações que hoje o aluno está buscando e que a gente precisa escutá-lo, a gente precisa entender o que ele está buscando e o que está faltando para ele para ter uma melhor produtividade em termos de educação. Então, acho que é uma próxima fase que a gente está trabalhando com alguns clientes aqui no Brasil, que é passar de uma maturidade tecnológica que é suprir a demanda essencial, ou seja, o aluno está super satisfeito com a plataforma, mas ele está buscando inovações. E é isso que eu acredito que a parte de IA pode trazer com o Machine Learning. E fora isso, agora a gente falou um pouquinho do aluno, agora vamos falar um pouquinho para a instituição, né? Então, o que a gente poderia estar trabalhando com isso? A gente tem muito dado, então a gente poderia passar para um próximo passo de Data Analytics, ou seja, que dados que são importantes
Será que esse aluno realmente ele assistiu a aula toda? Se não assistiu, em determinado minuto ele pulou fora, será que aquele conteúdo não estava interessante para ele? Será que a gente tem que revisitar o conteudista para ver como melhorar, certo, as coisas? Então, eu diria que são duas coisas que a gente tem que olhar. O lado do aluno, o que a gente pode trazê-lo de novidades tecnológicas, e por o lado da instituição, captura de dados essenciais para a melhor experiência do seu aluno. Tá? Então, acho que isso que hoje a AWS tem condições de trazer a SUEC, junto com o seu parceiro Flexa, de inovação e de retenção e captura de novos alunos. Tá? Maravilha. Então, a tendência é a inteligência artificial e os dados, e eu entendo também que os próximos passos da SUEC, se já não começaram, são esses também, né, Christian? A parte de dados, de análise de dados, né? Com certeza. Como você falou no começo da apresentação, minha formação é IA. Só que quando eu formei, em 90, muito tempo atrás, Nossa, 92, imagina. eu estava começando a falar sobre IA. Hoje, machine learning, igual o Antônio falou, tem muita coisa interessante. Hoje você consegue, por exemplo, na apresentação dessa aqui, no debate, e através de reconhecimento de padrões, facial no caso, detectar se a pessoa está interagindo, se está satisfeita, se está triste, se está gostando ou não, consegue fazer tudo. Isso pode ser revertido aonde? Para o aluno. A gente consegue implementar algo dentro da plataforma de ambiente virtual de aprendizado, do AVA, alguns tipos de ferramentas que conseguem interagir com os alunos e levantar os dados que o Antônio acabou de falar. E realmente, será que o nosso conteúdo está interessante? Está retendo o aluno? Qual o tempo de permanência na plataforma que ele fica por conteúdo? Então, dá para fazer toda essa análise utilizando as ferramentas, sim, da AWS. É o próximo passo. Próximo passo não, né? Muito bom. Já foi, já está. Tem que estar pronto já. Muito bom, muito bom. Senhores, estamos caminhando aqui para o encerramento. Queria aí as últimas palavras aí de vocês, David, Christian, Antônio. David, seu encerramento aqui. A gente já está no final. Bem, gente, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Quem quiser saber mais sobre a Flexa, pode acessar nosso site. Nós temos um time que é nosso dia a dia ajudar as empresas a resolver seus problemas de infraestrutura em nuvem, tanto na parte de segurança, quanto na parte de escalabilidade, parte de dados também. Como o Antônio disse, a Amazon dispõe de um ferramental incrível em relação à parte de análise de dados. Dentre os mais de 200 serviços que a Amazon tem, o servidor rodando é um deles. Então, assim, nós temos solução para praticamente todas as demandas dos nossos clientes, tá? Mais uma vez, assim, obrigado mesmo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Christian? Agradeço também o convite de poder participar, mostrar um pouquinho da nossa instituição. Ela é bem antiga já, mas para quem não conhece ainda, a SUEC está à disposição. Todos os cursos que vocês pensarem em relação à área de saúde, humanas, exatas, à distância e presencial. Tenho certeza que vocês vão se encantar. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, Christian. Só tenho também a agradecer o convite, a oportunidade de compartilhar informações. Quem quiser pode me procurar, quiser conversar um pouquinho sobre IA, sobre esses pontos que eu comentei, podem procurar no LinkedIn, que eu posso fazer esse contato direto e a gente conversar mais, entrar em mais detalhes do que a AWS está fazendo no mercado e como posso ajudá-lo, né, para ir nessa jornada para a nuvem. E, novamente, obrigado a todos, Christian, Ana e David, pela parceria. O Antônio está como Antônio Wisneski, W-I-S-N-E-S-K-Y. Antônio Wisneski. O David está como David Bitti, certo? B-I-T-T-I. Isso. E o Christian Coelho também. Então, eu quero agradecer a audiência, quero agradecer a vocês e
Até a próxima, pessoal. Até o próximo evento online. Muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Eu agradeço. Um abração a todos aí.